Existem vários relatos de dragões. Até mesmo na Bíblia tem mais de 13 ocorrências em que aparece a palavra dragão. Será que eles realmente existiram? Dragões são representados como animais de grande porte, normalmente de aspecto reptiliano, semelhantes a imensos lagartos ou serpentes, podendo conter asas, escamas, plumas, poderes mágicos, sopro de fogo, entre outros. A palavra dragão provém do termo grego drakon, usado para designar grandes serpentes. Muito se discute a respeito do que poderia ter dado origem aos mitos sobre dragões em diversos lugares do mundo. Em geral, acredite-se que possam ter surgido da observação de povos antigos de fósseis de dinossauros e outras grandes criaturas, como baleias, crocodilos ou rinocerontes, tomados por eles como ossos de dragões. As representações mitológicas mais antigas conhecidas são datadas de aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo, em pinturas rupestres de aborígenes pré-históricos na Austrália. Pelo que se sabe a respeito, comparando com mitos semelhantes de povos mais contemporâneos, tais dragões provavelmente eram reverenciados como deuses, responsáveis pela criação do mundo e eram vistos de forma positiva pelo povo. A história está cheia de relatos de encontros e visualizações dos chamados dragões. Então, vamos mergulhar agora em algum deles. O épico de Gilgamesh, um conto da civilização da Suméria, contém lutas com dragões. Conta-se que figuras que se creem lendárias como Beowulf, São Jorge e Siegfried tiveram encontros com dragões e mataram-os. Talvez esses contos mitológicos estivessem apoiados numa raiz histórica, a existência de dinossauros ou dragões naqueles tempos. Colocar uma pessoa a matar um puntoso dragão seria certamente uma boa forma de divinizar o herói em questão. Marco Polo viveu na China durante 17 anos e no ano de 1271 reportou que o imperador chinês criava dragões para puxarem as suas carruagens em desfiles. No século IV a.C., Alexandre o Grande reportou que quando conquistava partes do que hoje é a Índia, os seus soldados ficaram assustados com os grandes dragões que viviam em cavernas. Os últimos governadores gregos do século II a.C. trouxeram dragões vivos da Etiópia. Livros antigos chineses reportam que algumas famílias chinesas criavam dragões para fins medicinais. Nos tempos medievais, os escandinavos faziam referências a dragões que nadavam nos mares. Os vikings utilizavam na proa de suas embarcações cabeças de dragão. O grande médico naturalista suíço Konrad Gessner, cuja obra foi considerada marcante para o princípio da zoologia moderna, disse que os dragões são muito raros, mas ainda criaturas vivas. O grande historiador grego Heródoto, que viveu no século V a.C., registrou: há um lugar na Arábia, situado muito perto da cidade de Buto, onde eu fui quando ouvi a respeito de serpentes com asas. Quando lá cheguei, vi ossos e espinhas de serpentes, em quantidades tais que seriam impossíveis de descrever. A forma da serpente é como aquela da serpente da água, mas com asas ao invés de pernas, muito parecida com as asas de um morcego. O grande historiador judeu Flávio Josefo, que viveu no século I e II depois de Cristo, escreveu a respeito de pequenos répteis voadores na Arábia e no Egito. O rei assírio Sargão II, que viveu no século VIII a.C., deixou registrado que navegava no mar Mediterrâneo quando viu uma serpente marinha. Em 1611, o imperador chinês criou o posto de alimentador do dragão real. São inúmeros os testemunhos e relatos por todo o mundo sobre dragões nos últimos séculos.
A difusão de mitos, lendas, relatos, contos sobre dragões em muitas culturas provavelmente não é um acidente. Será que essas criaturas ditas como mitológicas realmente existiram? A pergunta é: por que motivo pessoas como Marco Polo, Alexandre o Grande iriam contar histórias sobre dragões se não fossem verdadeiras? Por que iria o poderoso e destemido Alexandre o Grande dizer que suas tropas ficaram assustadas com os dragões que viviam nas cavernas se isso não fosse verdade? Por que razão iriam os grandes historiadores Heródoto e Joséfo falar a respeito dessas criaturas se elas não fossem reais? Ninguém duvida do que eles disseram de outras coisas, mas sobre dragões. Por que será? Por que razão os chineses iriam incluir no seu zodíaco um animal mitológico juntamente com os 11 reais? Todos os restantes 11 estão vivos hoje e são considerados reais, naturalmente. A não ser que o dragão fosse um dinossauro que os antigos presenciaram. Por que motivo o imperador chinês precisava de um alimentador do dragão real? Talvez para alimentar um dragão, não? Pois bem, relatos são sempre relatos. Não há maneira de saber se o que eles dizem era realmente verdade, ainda se existissem evidências arqueológicas. Será? Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa.